Como nasceu o nosso universo? Parece difícil de responder. Então, que tal isso? O que existia antes do nosso universo? Enquanto os cientistas procuram a resposta para a pergunta mais difícil da história, vamos ver o que eles descobriram até agora. No século XX, lançamos luz sobre esse mistério. Tudo graças a este homem, Edwin Hubble. Um dia, em Mount Wilson, no sul da Califórnia, ele apontou seu telescópio para o céu e descobriu que algumas nuvens aleatórias de gás, voando por toda parte, são na verdade outras galáxias. E elas são muitas. Ele também descobriu outra coisa, algo que mudou o mundo para sempre. Elas estão se movendo. E daí? Você pode perguntar. Bem, isso significava uma coisa muito importante. O universo está se expandindo. E se está se expandindo, provavelmente teve um começo em algum lugar, certo? Agora, tudo o que temos a fazer é voltar no tempo e ver onde foi o começo. Os cientistas levaram muitos anos para chegar a uma teoria completa, a teoria do Big Bang. E aqui está. Nada nunca esteve em lugar nenhum, porque nem quando e nem onde existiam. Você entendeu? Mas, na verdade, não. Havia uma coisa. Era a chamada singularidade cósmica. Um estado em que nosso universo era incrivelmente pequeno, denso e muito, muito quente. Imagine se nosso universo fosse comprimido em uma pequena bola. A pressão e a temperatura em seu interior seriam enormes. Em algum momento, tornou-se impossível resistir. E aí veio o Big Bang. Uma explosão de energia e matéria que criou tudo o que vemos agora. Tempo e espaço, forças físicas básicas, também espalhou quarks por toda parte. Esses quarks, minúsculas partículas que compõem nosso mundo, estavam fervendo em um caldo cósmico incrivelmente quente. Quando esfriou, a gravidade começou a atraí-los uns para os outros. Eles se reuniram em átomos, depois em moléculas que formaram os primeiros objetos do mundo, as estrelas. E tudo isso aconteceu há apenas 12 a 14 bilhões de anos. Tudo bem, agora sabemos como nosso universo foi criado, mas o que havia antes disso? Alan Harvey Guth, um físico teórico e cosmólogo norte-americano, dedicou toda a sua vida a resolver esse mistério. Após estudar a teoria do Big Bang, Guth encontrou algumas falhas. Por exemplo, a distribuição da matéria foi muito uniforme, embora não devesse ser. Vamos pendurar um balão cheio de tinta no teto e colocar uma tela branca no chão. Se deixarmos o balão cair, ele estourará e veremos o caos completo na tela. Um monte de manchas espalhadas por toda parte aleatoriamente, nenhuma igual à outra. Mas não é bem assim que o universo primitivo se parecia. Em vez de jogar o balão com tinta do teto, vamos desenhar um pequeno ponto vermelho na tela. Agora vamos expandir um pouco mais, e muito mais. Se capturarmos essa ação quadro a quadro, ao reproduzirmos, veremos um círculo crescendo gradualmente em todas as direções. Essa é a realidade. O universo primitivo era muito uniforme e proporcional. Essa foi a descoberta de Guth, a inflamação cósmica, uma teoria que diz, mesmo antes do Big Bang, havia algum tipo de força que podia dar ao Bang uma forte aceleração. Algo que fosse capaz de distribuir tudo no espaço de forma instantânea e uniforme. A teoria de Guth foi um grande sucesso e agora a maioria dos cientistas confia nela. Para a maioria deles, essa ideia do nascimento do universo é suficiente. Para a maioria, mas não para todos. Martin Boyovald é um alemão, professor de física. E em sua opinião, o universo nasceu de maneira bem diferente. Lembra quando falamos sobre singularidade cósmica? O estado do universo quando pequeno, infinitamente denso e superquente. De acordo com a teoria de Martin, a singularidade não poderia simplesmente aparecer do nada. Isso não faz sentido. Mas então, de onde veio? Vejamos um pêndulo em um relógio antigo. O pêndulo oscila para frente e para trás. Seu movimento é suave, contínuo e ininterrupto. É assim que costumamos ver o tempo. Ele flui e nunca para. Mas o tempo quântico... o tempo quântico não funciona da mesma maneira. É mais como o ponteiro dos segundos de um relógio. Consiste em pequenos segmentos e pausas curtas. E assim como o ponteiro dos segundos de um relógio, o início de um segmento de tempo é sempre o fim de outro. Está vendo o que eu quero dizer? Vamos voltar aos balões novamente. De acordo com a teoria do Big Bang, era uma vez, nosso universo começou a se expandir e inflar como um balão. Mas mais cedo ou mais tarde, ele explodirá novamente. O universo começará a encolher, retornando ao estado de singularidade cósmica. E então, adivinhem, o Big Bang 2. Nada aparece do nada, nem desaparece no nada.
Segundo a teoria de Boyle-Wald, o início de cada universo é o fim do anterior. Nosso universo não é o primeiro nem o último. Milhões de universos semelhantes existiram antes e existirão depois de nós. Essa teoria, embora pareça muito lógica, está longe de ser completa. Infelizmente, não temos conhecimento suficiente para encontrar todas as evidências. Então, por enquanto, são apenas hipóteses. Mas algumas pessoas têm ideias ainda mais estranhas. Os cientistas promovem teorias tão incomuns que por vezes não parecem plausíveis. Neil Turok, um físico sul-americano, e seu colega Paul Steinhardt, um físico teórico norte-americano, procuram respostas muito além do nosso universo. Eles dizem que sim, nosso universo não é o primeiro. Houve e haverá um número infinito deles. E não só haverá Big Bang sem fim. Nosso universo é apenas um de um número infinito de outros. E todos estamos presos em um ciclo de renascimentos intermináveis de mundos paralelos. Isso soa incrível e assustador ao mesmo tempo. Mas como funciona? De acordo com essa teoria, nosso universo está localizado dentro de uma chamada brana, como em membrana. Em outras palavras, estamos presos em algum tipo de superfície elástica capaz de contrair, esticar, oscilar e assim por diante. Como pedaços de tecido em uma corda, esses universos paralelos estão localizados próximos uns dos outros. Cada um tem um vizinho, não somos a exceção. Outro universo pode estar a poucos centímetros do nosso, mas não podemos vê-lo. Isso porque há um pequeno espaço entre nós, e este pequeno espaço contém a quarta dimensão. Como esses universos se originam? Por colisão de branas. Essas branas estão se aproximando muito, muito lentamente, até que um dia elas finalmente colidem. Sua colisão cria 2 Big Bangs e 2 universos paralelos. Aí elas se afastam um do outro. Os mundos criados continuam a viver. Atualmente estamos nessa fase. Mas quando eles desaparecem, as branas colidem novamente, e isso levará ao nascimento de um novo universo. Lembra da teoria da inflação cósmica? Houve uma energia misteriosa que empurrou e acelerou o Big Bang. Bem, uma colisão com outro universo explicaria tudo. Claro, o que está descrito aqui é uma grande simplificação. Quando você ouve que nosso mundo é um pedaço de tecido em uma corda, parece um absurdo completo. Mas essa ideia é baseada na teoria das cordas e na teoria M, duas gigantes da mecânica quântica. Se forem verdadeiras, podem explicar quase tudo no nosso universo. Criar uma teoria é um processo incrivelmente complexo. Turok e Steinhardt fizeram uma enorme quantidade de cálculos e descartaram muitas teorias que não funcionaram. Para fazer funcionar, eles precisaram superar os limites da mente humana e pensar em 11 dimensões ao mesmo tempo. Infelizmente, essa ideia maluca e elegante foi ridicularizada. Turok e Steinhardt dizem que os cientistas são pessoas normais, como qualquer outra pessoa. Eles também têm medo da mudança e do desconhecido, e é realmente assustador questionar tudo em que acreditávamos antes. Muitos anos atrás, as pessoas não acreditavam que a Terra fosse redonda. Depois ficaram indignadas com a teoria do Big Bang. Não podemos fazer descobertas sem enfrentar o medo. É por isso que Turok e Steinhardt não planejam desistir tão facilmente. Afinal, as evidências que temos agora apenas dizem que cada uma das 3 teorias é igualmente possível. Então, qual resposta está correta? Talvez nunca saibamos, pelo menos não nesta fase do desenvolvimento humano. Infelizmente, enquanto não tivermos evidências, podemos apenas teorizar. Mas talvez um dia encontremos algo que abra nossos olhos de uma vez por todas. Talvez um dia possamos resolver o mistério de como surgiu o nosso universo.